Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Hoje regressamos às análises com uma empresa de telecomunicações com 21 anos de existência e que já é a maior provedora de serviços wireless nos Estados Unidos, com mais de 120 milhões de clientes. Com a tecnologia 5G cada vez mais normalizada nos Estados Unidos, vamos estudar o impacto da empresa e se é ou não um bom investimento. Hoje analisamos a Verizon. Vamos a isso. Como normalmente faço, quero começar por pedir-vos que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também já sabem que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Verizon é uma empresa de telecomunicações dos Estados Unidos, vendendo serviços residenciais e móveis de internet, voz e televisão, um pouco à imagem da NOS, da Mel e da Vodafone cá por Portugal. A empresa compete numa indústria bastante exigente, contra empresas como a AT&T, a Comcast e a T-Mobile, entre outros. No entanto, a nível de subscrições móveis acaba por liderar com mais de 120 milhões de clientes. Convém adicionar que o mercado tem mudado nos últimos anos, com a T-Mobile a comprar a Sprint e a transformar-se na terceira maior operadora do país. Além disso, o mercado residencial encontra-se cada vez mais pressionado pelos serviços de subscrição, como são a Netflix, a Disney ou a HBO, o que leva estes operadores a focarem-se cada vez mais no segmento móvel. A Verizon organiza o seu negócio em dois grupos: o grupo B2C, orientado aos consumidores ou clientes individuais, e o grupo orientado a empresas, normalmente designado por B2B. Até ao ano passado, a empresa tinha ainda um terceiro grupo, o grupo Media, do qual faziam parte a Yahoo e a AOL, mas vendeu essa parte do negócio por 5 mil milhões de dólares a uma empresa chamada Apollo. Um negócio possível, mas que transparece uma má decisão da empresa no passado ao gastar 9 mil milhões em ambas as marcas e agora vendeu por metade do preço. A empresa ao ano passado teve receitas de 128 mil milhões de dólares, um pouco mais de metade do PIB português, e podemos desde logo ver que o segmento do consumidor é largamente responsável por esses números. Os números de 2020 registram um decréscimo de quase 3% face a 2019, o que não é um bom presságio, mas como já devem saber, não podemos retirar conclusões precipitadas. E não é só a nível de receita que os números são pouco animadores. Também o lucro operativo e o lucro líquido vão um pouco por arrasto das receitas. Surpreendentemente, os fluxos de caixa são muito superiores ao ano anterior, e é algo que devemos investigar com mais atenção. Já vimos que o negócio depende muito dos clientes individuais ou de retalho, pelo que é importante entender como é que está a variar o número dos mesmos. Nesse segmento vemos que os subscritores wireless baixaram muito ligeiramente de 2019 a 2020 e que a grande maioria das subscrições são pós-pago, o que dá uma certa previsibilidade e estabilidade aos rendimentos deste segmento. No cômputo geral, a empresa teve um ano de 2020 mais fraco que 2019, ganhando apenas 130 subscritores este ano, contra os mais de 2.000 do ano 2019. O churn rate baixou, isto é, a quantidade de clientes que desistem das subscrições, e ronda 1%. Já o ARPA, que significa rendimento médio por conta, subiu muito timidamente, o que é positivo, mas nada do outro mundo. O segmento empresarial, esse sim, apresenta crescimento no número de subscrições, mais em linha com 2019, com perto de 2.100 novos clientes, e a desistência de clientes também baixou para 1,2%. No que respeita ao balanço da companhia, apresenta um valor anormalmente grande do dinheiro em caixa, 22 mil milhões de dólares, o que a empresa justifica com a preparação face aos impactos da pandemia no seu negócio. Os ativos correntes são superiores aos passivos correntes e o total de ativos é também ele superior ao total dos passivos, o que indica uma posição financeira confortável por agora. Quero chamar a vossa atenção para o valor dos ativos da empresa que estão registados no balanço. 280 mil milhões, que segundo a depreciação vale agora 94 mil milhões de dólares, e a maior parte desses ativos são equipamentos de rede, como cabos, routers, software, entre muitos outros. E apenas uma parte residual são terrenos ou escritórios. Olhando para os fluxos de caixa da empresa, para perceber o dinheiro que entrou e saiu em 2020, podemos ver uma emissão de dívida de 25 mil milhões para pagar não só a dívida existente, mas também um dividendo de mais de 10 mil milhões de dólares. Antes de passarmos à análise do histórico financeiro, quero colocar-vos uma questão. Já vimos que 2020 não foi claramente um ano positivo para a empresa. Quanto é que vocês acham que o CEO da empresa faturou nesse ano? 20 milhões de dólares. É certo que 13 milhões são opções a exercer no futuro,
mas dinheiro na mão foram quase 6 milhões de dólares. Estudemos o histórico da empresa à procura de boas notícias. Desde logo a receita não tem um crescimento fantástico, apenas 1,5% ao ano nos últimos 10 anos, o que demonstra também a competitividade do setor onde a empresa opera. O EBITDA, se repararem, está mais ou menos estagnado desde há 5 anos, tem ali uns picos em 2013 e 2015, mas regra geral ronda aos 42 a 44 mil milhões de dólares. Isto normalmente é um indicador de estagnação nas margens da companhia, como podemos confirmar pelos dados da página Ticker. A dívida essa não para de crescer, fruto também do investimento na tecnologia do 5G, nomeadamente nas faixas de frequência da operação do mesmo. Ora, a dívida duplicou em 10 anos, o que representa um crescimento de 7,5% anual, e as obrigações contratuais da empresa estão mais ou menos controladas para os próximos anos, mas se repararem, a empresa paga uma quantidade absurda de juros. O pagamento dos juros da dívida a longo prazo é quase tão grande como o montante principal. A longo prazo, os juros representam mesmo mais de metade da dívida existente. Esta barbaridade é consequência de uma taxa de juros de 4,1%, que nos tempos que correm é enorme, ainda que a empresa tenha feito um refinanciamento já este ano para tentar reduzir precisamente essa taxa. A alavancagem da empresa está nas 2,4 vezes, o que é perfeitamente natural neste setor, como podemos ver também pela concorrência, toda ela acima da Verizon. Os fluxos de caixa operativos cresceram pouco mais de 3% ao ano na última década, e eu decidi que valia a pena investigar o motivo de um salto tão grande no último ano. É fácil perceber que a categoria das despesas pré-pagas e valores em dívida a fornecedores foram muito diferentes do ano anterior, o que ajuda a explicar a situação. O CAPEX, ou quantidade de capital que a empresa reinveste no negócio, cresceu 1% ao ano e representa sensivelmente metade dos fluxos de caixa operativos, ou seja, metade do dinheiro que efetivamente entra na conta da empresa é reinvestido na manutenção do negócio. Isto deixa a Verizon com normalmente fluxos de caixa livres na ordem dos 17 mil milhões de dólares por ano. Isto é uma quantidade enorme de dinheiro que a empresa usa para pagar a dívida e dividendos. Reparem como a empresa faz pagamentos regulares da dívida, intercalados com emissões enormes da mesma. Este comportamento distorce muito os fluxos de caixa dos acionistas, pelo que, para cálculos futuros, estarei mais pendente da média do que propriamente do último ano. Podemos ainda confirmar que a empresa apresenta mais dinheiro em caixa precisamente nos anos em que emite toneladas de dívida. Ora, a empresa pagou 10 mil milhões em dividendos o ano passado, a juntar aos 9 mil milhões mais coisa menos coisa entre a dívida e juros da mesma, mais um capex de 18 mil milhões e já vamos em 37 mil milhões de dólares. E a empresa apenas em 3 dos últimos 10 anos fez fluxos de caixa operativos superiores a este montante. Portanto, apesar do payout ratio ser atrativo, abaixo dos 60% dos fluxos de caixa, não existe muito espaço para crescer o dividendo sem financiar o mesmo através da dívida. Ora, se o dinheiro já não abunda para pagar dividendos, o que dizer da recompra inexistente de ações? Aliás, a empresa tem diluído cada vez mais os seus acionistas, fazendo crescer a quantidade de ações em circulação em quase 4% ao ano. Algo claramente negativo. Eu gosto de ver uma tendência decrescente ou, quando muito, uma estagnação no número de ações. O valor da empresa vemos que mais que duplicou desde 2011, mas muito à conta da dívida, que ocupa cerca de 1/3 do valor total. Estimemos então o crescimento do EBITDA e definamos um valor para o preço da ação em 2030. Os analistas afirmam que o EBITDA vai crescer entre 3,2% a 2,6% até 2022 e eu concordo parcialmente. Eu não acredito que a empresa consiga maiores crescimentos, especialmente de 2026 adiante. Estas estimativas deixam-nos com um EBITDA em 2030 de 52 mil milhões de dólares, que usando um múltiplo histórico de 7,7 vezes, nos resulta no valor da empresa em 2030 de 400 mil milhões de dólares. Retirando uma dívida de 115 milhões nessa data, ou seja, respeitando uma alavancagem de 2,2 vezes, dá-nos uma capitalização de mercado de 290 mil milhões. O número de ações eu vou optar por manter constante e resulta num preço a 2030 de 70 dólares por ação. Esta valorização dar-nos-ia 2,6% ao ano face ao valor atual. Estimando os fluxos de caixa dos acionistas, considero crescimentos muito ligeiros. Eu acho que a empresa dificilmente consegue crescer mais que 3% ao ano e utilizei um crescimento perpétuo de 1,5%, que se traduz num valor intrínseco ao dia de hoje de 60 dólares. Este valor espera uma rentabilidade de 10% anual. Portanto, temos uma avaliação relativa e uma avaliação absoluta com valores ligeiramente diferentes, o que levanta a pergunta:
qual deles é que está certo? E a resposta é mais simples do que parece. Estão ambos errados porque são aproximações, são estimativas usando a minha percepção do que será o futuro e, como devem calcular, eu não tenho uma bola de cristal. No entanto, dão-nos boas aproximações do risco do investimento. Os fluxos de caixa dizem-nos que podemos esperar retornos anualizados de 10%, mas se repararmos, isso nunca aconteceu nos últimos 13 anos. A ação nunca correspondeu às expectativas, muito por culpa das más decisões, como vimos no início, mas também pelo crescente endividamento da empresa. O Stock Rover atribui um valor intrínseco atual perto dos $60 e o Morningstar a rondar os 57, mas lembrem-se sempre que lá porque o valor intrínseco é 50, 100 ou $200, não significa que o mercado esteja disposto a pagar esse valor pela ação. É apenas uma forma de minimizar o risco de investimento que estamos a fazer. Assim sendo, qual é então a minha opinião sobre a empresa? Um pouco à semelhança da minha análise da nós, este é um mercado muito competitivo e investir nesta empresa é esperar um rendimento anual pouco superior ao dividendo que atualmente pagam e que é bem abaixo do retorno do mercado. Além disso, a comercialização do 5G expõe também que a empresa está ligeiramente atrás da T-Mobile e em algumas categorias da AT&T, o que não é uma boa situação. Portanto, se é para investir pelo rendimento do dividendo, a AT&T paga quase o dobro, com a vantagem de que no próximo ano cria um spin-off da Warner Bros. Discovery e recebe uma parte da mesma. E vocês, têm a Verizon no vosso portfólio? Deixem-me saber a vossa opinião na caixa dos comentários. O portfólio teve uma semana negativa em termos de valorização, caindo para os 45%, à imagem daquilo que aconteceu com os mercados norte-americanos, todos com valores superiores a 1%. Nada de extraordinário, levando em conta a sobrevalorização a que se encontram. Aliás, eu diria que as próximas semanas vão ser decisivas se a Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, começar a diminuir um dos estímulos à economia, através do famoso tapering, comprando menos obrigações e hipotecas, o que levará a uma correção dos mercados mais agressiva. Aliás, aqui na Europa o BCE já começou o processo, mas como têm medo da reação dos mercados, dizem que não é bem tapering, é recalibrar. Enfim, as primeiras respostas aos cenários de inflação estão aí. E como referi há uns meses atrás, a situação começa a complicar-se cada vez mais. Ainda para ajudar à festa, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos diz que se não aumentarem o teto da dívida pública, o governo pode declarar insolvência no próximo mês. Portanto, o que não faltam são potenciais catalisadores de uma correção nos mercados. Veremos se algum se concretiza. Esta semana o canal Dividendos do YouTube fez um ano e desde já quero agradecer-vos a todos pelo apoio que têm dedicado à minha iniciativa. Aos que comentam, deixam like, partilham ou me escrevem diretamente, estou-vos muito grato porque foram os grandes responsáveis pelo canal ter atingido os mais de 800 subscritores até agora. Eu vou tirar umas semanas de férias e sobretudo de reflexão. O objetivo do canal era atingir os 1000 subscritores no primeiro ano de existência e infelizmente não se concretizou. Terei naturalmente algum tempo para pensar no que falhou ou naquilo que é possível melhorar e ponderar a continuidade do mesmo. Já sabem que a vossa opinião é importante para mim, assim que se tiverem alguma sugestão ou crítica deixem o vosso comentário ou podem sempre escrever-me ao e-mail dividendospt@gmail.com. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.